Oi, gente! Seja bem-vindo ao podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica Rosanelli, eu sou psicóloga. E hoje a gente vai aí abrir uma série de relacionamentos. No mês de junho será especial, será totalmente voltado para essa série. Então, tudo que você precisa saber para evoluir na sua relação, saber quando você precisa parar de insistir em algo que não está te fazendo bem, como se comunicar melhor, falar de dinheiro com o seu parceiro, falar sobre intimidade, o que é realidade, o que não é, como se abrir para novos relacionamentos também. É para você sair daqui desse episódio não, serão 6 episódios, isso mesmo, 6 episódios recheados de informações valiosas. E aí, mais um episódio em especial, onde o Giancarlo, o meu marido, vai participar aqui comigo para falar como que a gente faz para nossa relação dar certo e as dificuldades que a gente encontra no caminho e como que a gente faz para sair disso, resolver e ficar em paz depois. Então seja muito bem-vindo, faça um bom proveito dessa série de relacionamentos, compartilha, mostra pro marido, chama o namorado para ouvir, o noivo, mas é algo para você aí aprender a se desenvolver nos seus relacionamentos, ter mais maturidade emocional para que vocês consigam ter uma relação muito mais leve na vida de vocês. E os assuntos que eu vou abordar nessa série de relacionamentos foram sugestões de vocês lá no Instagram, no YouTube, sugestões dos meus pacientes também. Eu poderia dedicar o ano todo aí, todos os meses, para falar porque tem muito assunto, gente, sobre relacionamentos, mas eu separei aí os mais pedidos para atender às necessidades de vocês e poder ajudar. E nesse primeiro episódio eu quero abrir aí sobre uma coisa muito interessante, que é sobre expectativa e realidade do casamento na prática. Como que você pode ter um casamento verdadeiro, amando mais o seu parceiro, realmente da maneira que ele é, e não as projeções que você cria nele. Então esse episódio é mais para mostrar o dia a dia de um relacionamento, como que funciona na prática. Eu vou ser bem realista aqui mesmo, tá? E que talvez você esteja aí construindo uma ideia de pessoas sem defeitos, só que depois você percebe que ele não é assim, do jeito que você pensou. Eu quero ser bem realista nesse episódio no sentido de que existem aí as realidades de um casamento. Então a gente sabe, quem é casado sabe que não é mil maravilhas. E a gente precisa entender isso. E para quem está noivo, namorando ou vai casar, precisa entender que existe uma realidade dentro do casamento. Não é o que as pessoas acabam só mostrando aí no Instagram, só foto bonita, só isso. Não é assim que funciona. Existem coisas que, se a gente não tiver uma maturidade para lidar, muitas das vezes esses casamentos não acabam durando. Então, o que é bom você já entender logo de cara, desde quando você começa uma relação? Ela já deve ter aí todo um cuidado. E antes de você casar, quando você se encontra ainda naquela fase, né, do namoro, é algo diferente. Porque o que acontece? Quando você tá namorando, você acaba imaginando tantas coisas, né, que dá pra você fazer em casal, pensa em como vai ser o futuro, existe aquela vontade de estar perto da pessoa, não é mesmo? De estar sempre ali pertinho dela, existe mais aquele romance, a gente entende que a intensidade do namoro é outra, quando você está aí nessa fase. Você não vê, às vezes, a hora de chegar aí o final de semana para ver logo o seu parceiro. Mas aí o que acaba acontecendo? É que quando você está no namoro, o casal, ele não costuma a conversar como será depois de um casamento. Então você tá lá namorando, vocês conversam muito sobre namoro, sobre várias coisas, vocês até pensam em casar, mas a conversa para ali. Vocês não conversam sobre como vai ser depois desse casamento. Não estou generalizando, mas a maioria dos casais acabam não conversando, que é o que chega, né? Existem muitos problemas que chegam até a mim relacionados a isso. Depois que eu casei, eu percebi que a pessoa era assim, eu percebi que a pessoa não fazia da forma que ele falava. Você acaba não conversando sobre o que você espera que o outro faça dentro do casamento, né? E sendo depois que vocês casarem. A gente pensa até o momento de casar
igual eu falei, mas depois que casa, como é que fica? E aí, eu te faço uma pergunta. Você que é casada, antes de vocês casarem, vocês conversavam sobre como seria depois do casamento? Ou você teve muitas frustrações? Você aí que está noiva, você que está namorando, pensando em casar, seria interessante vocês conversarem sobre como será depois do casamento. Já vai aí criando essa prática dentro da relação de vocês, porque o quanto mais alinhado vocês estão dentro de um relacionamento, mais leve ele fica. Porque quando você se encontra no namoro, você acaba criando expectativas baseado em tudo que você viveu até o momento de casar. Então você precisa olhar mais para a relação, né, dos seus pais, de alguém próximo e pensar, poxa, será que eu quero uma relação assim para minha vida? Será que eu quero uma relação como essa ou não? Se eu tenho ali experiências que não estão me favorecendo, então eu já tenho que estar conversando com o meu parceiro a respeito do que eu gosto e do que eu não gosto, para estar alinhando, para você não casar e depois ter que viver uma vida infeliz. Eu diria que a gente tem muitos exemplos assim de vários tipos de relação na nossa vida. Se a gente olhar para a relação dos nossos amigos, a gente vai ver ali um tipo de relacionamento. Se a gente olhar para o dos nossos familiares, e aí você começa às vezes até a idealizar uma relação sem defeitos, porque às vezes você está com um casal de amigos, mas você só vê o superficial ali daquela relação, então você já cria uma expectativa de que, poxa, minha relação tem que ser assim, a relação deles não tem defeitos, entende? Mas não é assim que funciona, a gente sabe que todo relacionamento tem algum defeito. Então, só que daí o que você faz? Você idealiza uma relação sem defeitos. E aí essa relação que você idealiza é de passar um tempo juntos, de ter relações sexuais gostosas, onde você sente prazer e o seu parceiro também, de ter amor, carinho, não brigar, ou sei lá, ter relações sexuais todos os dias ou 3 vezes na semana. Ou seja, você vai idealizando muitas coisas, né, antes de casar, mas não dá pra negar no namoro que as coisas são diferentes. No namoro, a gente fala sobre viagens, sobre a quantidade de filhos, ou se vai ter, se não vai ter, sobre sonhos e outras coisas. Mas e aí? Será que vocês conversaram sobre quem vai fazer a comida? Quem vai lavar o banheiro? Principalmente lavar o banheiro, hein, gente? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo, né? Estou sendo irônica agora, mas eu amo lavar um banheiro, né? Quem vai pegar as crianças na escola? Vocês definiram isso? Quem vai levar o lixo para fora? Quem vai fazer o quê? Quem vai no mercado? Quem vai fazer a lista do mercado? Quem vai cortar a grama? Quem não vai? Ou quem vai passar o aspirador de pó na casa ou não vai? Fala sério, né? São muitas coisas. Acontece em que muitos casais, antes de casar, eles conversam sobre várias coisas, mas esquecem de conversar sobre o que um vai esperar do outro após o casamento. Talvez você não vê tanta necessidade de conversar sobre isso antes, talvez sente medo de falar sobre essas coisas, que o parceiro às vezes pode discordar, mas vocês acabam não conversando sobre isso. É que depois do casamento, nós falamos sobre tudo isso que antes nem cogitamos em comentar. Falamos sobre o lixo, a toalha em cima da cama, a tampa da garrafa d'água que não foi fechada direito, as luzes acesas, a gente reclama dos chinelos ali espalhados pela casa, dos potes de Tupperware que não são fechados corretamente. E aí aquela expectativa, né, que você tinha das relações às vezes sexuais com frequência, do carinho, você começa a se frustrar. Porque, para ser bem realista, o relacionamento não é só aquelas coisas bonitas que você idealizou lá no começo, que você vivia conversando antes de casar. O relacionamento, depois do casamento, envolve muita, mas muita comunicação. Quem me acompanha aqui há algum tempo também sabe o quanto eu bato nessa tecla, e não só a comunicação, mas vai além disso, né? De um ajudar o outro, de não deixar sobrecarregar as coisas somente para uma pessoa. Mas, Jéssica, e aí? Como que eu faço? Como que eu posso conversar isso com meu marido? Como que eu posso definir essas coisas? Eu diria que seria necessário fazer acordos com frequência. Nem que for uma vez na semana, a cada 15 dias, falar assim, opa, olha amor, essa semana eu vou ficar responsável por isso daqui, e você por aquilo. Mês que vem eu vou precisar, sei lá, trabalhar alguns dias até mais tarde, então você pode ficar responsável por cuidar da janta ou buscar as crianças, seja lá o que for. Isso
é necessário, porque você precisa manter uma manutenção do seu relacionamento. Isso quer dizer que a manutenção não é só dos afazeres de casa, como eu estou falando aqui, mas de discutir sobre a relação. Pode acontecer de algumas pessoas, por nunca ter tido essas obrigações na sua vida, dessas questões de casa, de coisas simples, né? Como, sei lá, levar o lixo, essas coisas assim, ou de dobrar roupa. Às vezes essas pessoas entram no casamento achando que vai continuar do mesmo jeito. Por isso que é preciso deixar claro isso na relação. Não é só uma pessoa que tem que ter a obrigação de fazer tudo. Precisa ter acordos na relação, tá? Volto a repetir, não é só questão de afazeres domésticos, tá? Mas quem aí já é casado sabe do que eu tô falando. Sabe que, às vezes, a toalha em cima da mesa, as coisas ali, um pouquinho a cada dia, aquilo vai te irritando e você começa a falar só daquilo. Mas você precisa comunicar com o seu parceiro que tem alguma coisa de errado e fazer um acordo para que isso não aconteça mais. Muitos desses conflitos, eles acontecem pelos afazeres simples do dia a dia. Pela pessoa, às vezes, também estar triste e não conversar sobre, pela pessoa ter tido um dia ruim no trabalho e acabar descontando na parceira. A gente vê muitos casais sendo companheiros, tendo cumplicidade aí nas viagens que realizam quando saem, tá? Na frente dos amigos, são assim, dos familiares, tem essa cumplicidade. Mas quando passam pela porta de casa, eita, é só ladeira abaixo. Comece a dividir aí as tarefas, falar o que você deseja, o que você não deseja em uma relação. Você também precisa falar se o sexo está ruim, se não está. Se está bom, você também precisa falar. Também diga para o parceiro, né? Se você acordou um pouco triste, comenta com ele. E se vocês têm algum tipo de religião, tire um tempo aí para dedicar a sua fé, que vocês façam isso juntos. Se você deseja assistir um filme com o seu parceiro, diga para ele. Estão a fim de ficar em casa no domingo isolado, fiquem. Se você não quer sair para ver alguém da família do seu parceiro, fale também. Não significa que você não gosta dessas pessoas, mas tem dias que você só quer ficar ali quietinha com o seu parceiro na sua casa, curtindo o momento a dois ou com os filhos. Casamento, ele não é só romance, mas é ter aqueles diálogos antes de dormir, sabe? Quando você deita ali na cama, começa a falar sobre a vida, fala sobre as dificuldades, o quanto vocês têm evoluído juntos. Não é só beijos e abraços e conchinha dentro da relação, mas é um apoiar o outro em momentos difíceis. Elogios, eles também são bem-vindos, só que as discussões, elas também às vezes são necessárias. Discussões que sejam construtivas. O relacionamento, ele vai muito além do que só o amor, do que só o abraço. E no casamento, é muito mais que isso. Não é só você ter romance. É você ter muitas e outras coisas, mas que estejam alinhadas ali com o seu parceiro. E por que eu tô te falando isso? Para você construir um casamento de forma realista. Não idealizar 1001 coisas de que o seu parceiro seja perfeito para depois você se frustrar. Seja realista, né? Não é aqueles casamentos que a gente vê em filme que é tudo 1000 maravilhas, que não tem discussões, os filhos nem choram, é tudo naquela perfeição, não é mesmo? Mas não é. O casamento, ele é uma construção. Todos os dias, eu te garanto, todos os dias você aprende algo novo. Seria legal para você construir isso na sua relação? Também estipular, ter conversas com mais frequências, falar o que você acha que é importante, o que não é. Chega no maridão hoje e fala assim, escutei aqui um podcast da Gé e ela falou sobre algumas coisas de casamento, então eu vejo que a gente precisa melhorar o nosso. Estamos vivendo muito de expectativas e esquecendo da realidade. Então, você pode chegar nele e falar assim, o que você acha, então, de me falar uma coisa aí que você gosta muito que eu faço e uma coisa que você acha que eu preciso melhorar. E aí, eu também vou fazer o mesmo com você. Essa seria uma prática ideal para você conseguir fazer com o seu parceiro. E para você entender, eu vou colocar em prática aqui agora, tá? Para você ver que não é tão difícil da gente estabelecer uma comunicação com o nosso parceiro e viver dentro da realidade. Eu vou chamar o Giancarlo, ele vai participar aqui com a gente, bem rapidinho, mas tem um podcast que ele vai ficar um tempão aqui, tá? Falando. Deixa eu chamar ele. Ô, Jean, vem aqui, por favor. Eu vou explicar pra ele, tá, gente, o que eu estou fazendo.
Então, amor, estou gravando aqui o podcast sobre como que é a relação depois do casamento. E aí eu quero mostrar um exercício para as pessoas que não é tão complicado de fazer e que pode ajudar a deixar a vida dessas pessoas melhor, né? O casamento melhor. E aí o exercício é assim. Você tem que me falar uma coisa que você gosta muito que eu faço. Uma coisa assim que você olha e você fala, nossa, eu gosto tanto que a Jéssica faz isso. E aí depois você vai me dizer uma outra coisa dizendo que eu preciso melhorar, entendeu? Eu vou começar, vou falar aqui, depois você vem aqui e você fala, tá? Ó, deixa eu pensar. Tá. Eu gosto muito quando eu termino os meus atendimentos do dia. E aí você pergunta assim pra mim, eu saio ali, né? E aí você fala assim, e aí, meu amor, como que foi? Deu tudo certo nos seus atendimentos? Você vai jantar agora? Eu gosto quando você me pergunta como que foi meus atendimentos, se eu vou jantar, se eu não vou jantar. Isso já é essencial, meu dia já fica melhor. Então é uma coisa simples, mas para você ver que eu gosto quando você se importa nesse sentido. E parece bobo, né? Mas é uma coisa que eu gosto. E uma coisa que você precisa melhorar é você não mexer tanto no celular quando a gente está almoçando. Eu entendo essa questão, né, do seu trabalho, mas talvez seja necessário você diminuir aí no horário que nós estamos almoçando. Então, é esses pontos que eu gostaria de falar para você hoje. Eu não gosto muito, tá, gente, quando eu tô conversando assim, ou a gente tá almoçando e as pessoas ficam mexendo no celular, principalmente o Jean. Então, como vocês podem perceber, não foi tão difícil de falar assim. É uma coisa simples, tá? Agora eu vou chamar aqui o Jean pra ele falar o que... Olha lá, hein, Jean, o que você vai falar. Tô brincando. Agora eu vou chamar o Jean pra ele poder falar o que ele gosta e o que ele acha que eu preciso melhorar. Olá, pessoas desse podcast lindos e maravilhosos. Lindas e maravilhosas. Fui convidado a dar a minha primeira opinião aqui nesse podcast da Rosanelli. E ela me pediu para falar duas coisas. Uma é um defeito, né? Pode ser defeito? É isso? É algo que eu não gosto nela e algo que eu gosto que ela faz. Acho que é isso. Vou começar pelo pior, que é o que eu não gosto. É garrafinhas d'água pela metade. Pra quem não sabe, aqui em casa a gente toma muita água com gás. E aí a gente compra aqueles fardinhos de água. E o que acontece? A Jéssica vai, abre uma água, bebe 2 golinhos, 100 ml de água e deixa a garrafinha sem tomar, espalhada pela casa. Aí você abre a geladeira, tem lá 5, 6 garrafinhas começadas e não terminadas. Ou tá aqui na mesa dela, enfim, é garrafa pra todo lado. Isso me incomoda, é uma coisa que dá pra melhorar e é isso. Esse é um defeitinho. E uma coisa que eu gosto que ela faz não sei, eu gosto de várias coisas que ela faz. Mas eu acho que é quando ela acorda primeiro que eu. Ó, deixa eu falar. Quando ela acorda antes de mim, e aí ela vai lá, faz um cafezinho e leva pra mim. Eu me sinto muito bem tratado. Acho que é uma coisa boa que ela faz. Eu prometo que eu vou melhorar nas garrafinhas de água. E você tem que prometer que vai fazer o quê? Não sei o que você falou. Não mexer mais. No celular não, moça. Gente, eu nem mexo tanto assim, não. Não, ele sim. Faz um barulhinho, ele mexe. Deu uma garfada na comida, ele mexe no celular. Eu não gosto disso. Então, ele já está avisado. E eu estou avisada das garrafinhas. Mas não é tantas garrafinhas assim, não. Ele exagerou um pouco. Sim. Não é. Então tá. Espero que tenham gostado da minha participação. Se quiserem outras vezes, não sei se eu volto. Posso pensar na possibilidade. Viu, gente? Não é tão complicado quanto parece. Além disso, vocês também podem se divertir quando vocês conversarem sobre isso. E se você não é casada, faça no sentido de que o que você espera da relação depois do casamento. Faça isso como uma forma para melhorar e não como uma forma de criticar, ok?
É uma forma de você fazer essa relação ser mais construtiva, evoluída, é você ficar em paz com a pessoa que você está aí. E se você não praticar isso na sua relação, aos poucos ela vai se perdendo, ela vai esfriando, vocês vão até se distanciando. E aí só tem espaço para o quê? Para as críticas, julgamentos. Então não precisa brigar, mas você precisa falar das suas expectativas, falar o que você espera da relação. Entenda que as relações é preciso ter respeito e limite. Quando você casa, não é só casar e dormir juntos. Isso vai muito além disso. A conexão entre o casal, ela é feita todos os dias. Sacou? Entendeu aí qual que é a expectativa e qual que é a realidade de um casamento? E que a gente precisa ser realista dentro da nossa relação? E esse foi o nosso primeiro episódio da série de relacionamentos. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram e me manda no direct. Compartilhe também com as pessoas que você acha necessário. Manda para o seu parceiro, seu marido, seu noivo. Também me conta lá no Instagram se esse podcast te ajudou. Eu quero poder compartilhar com as outras pessoas e mostrar que é possível evoluir e construir uma relação saudável, sim. Construir um namoro, um noivado e um casamento dentro da realidade. E chegou ao fim esse episódio da série de relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua avaliação aqui também no podcast. E até a próxima semana com um assunto super interessante. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.